Eu vou falar sobre transferência de unção. 1 de Paulo a Timóteo 4,14 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado. Escute bem a palavra. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Preste atenção na palavra. Dom que foi dado. Como? Mensagem profética e imposição de mãos. Uma coisa você já começa a aprender aqui. O dom é de fato dado. E tem várias maneiras de entender e receber o dom. Uma delas é a imposição de mãos. Outra delas é a mensagem profética. Em outro texto, Paulo fala assim a Timóteo: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu estou mais que convicto, meus irmãos, que dons e unção do Espírito Santo não só podem, como foram feitos para serem repassados, transferidos. Preste atenção. O grande problema de alguns homens de Deus, cheios de dons e unção, é que eles usam esses dons e unção que lhes foi dado para a sua autopromoção. Porém, dons do Espírito foram feitos para serem compartilhados, repartidos. Todo homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem um dom, ele deve urgentemente se preocupar em repassar, ou o termo popular dito, transferir esse dom, senão cessa o que está nele. No entanto, também eu sei que existe um sem número de pessoas que não conhecem nada sobre o assunto transferência de unção, de dom. Outros não concordam pelo fato de não entenderem e até pregam contra. Mas eu quero me dedicar agora um pouco a construir uma base muito sólida sobre o tema. Em Hebreus, no capítulo 6, dos versos de 1 a 3, nós temos o que eu chamo aqui de 6 doutrinas fundamentais que o escritor de Hebreus chama de fundamento dos apóstolos. Então escute. Qualquer coisa fora disso que vamos ler não é igreja evangélica. Pode ter nome de igreja, cara de igreja, jeito de igreja, CNPJ de igreja. Mas se não tiver essas 6 coisas, não é igreja. E não sou eu que estou dizendo. Você quer ver? O texto começa assim: portanto, deixemos os ensinos elementares. O que é elementar? Iniciais. Os ensinos iniciais a respeito de Cristo. O leitinho. Aquela coisa que você aprendeu de Gugu Dadá. E ele continua: e avancemos para a maturidade. Aí ele vai dizer assim: sem lançar fora, a palavra que é sem jogar fora de novo, que já tinha acontecido. Sem lançar novamente. Aí vem aqui os fundamentos. O fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte. Você está lendo isso comigo? Ele chama arrependimento de fundamento. Toda casa, quando é construída, ela é construída em cima de um fundamento. Fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte, primeiro. Segundo, fé em Deus. Terceiro, instrução a respeito de batismos, no plural. Porque não tem só um. Tem o batismo para a salvação, que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas tem batismo com água e batismo com fogo, por isso que você vê instrução a respeito dos batismos, no plural. Estamos falando dos fundamentos da igreja apostólica.
Que mais? Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aqui nós temos, volta do texto 1, verso 1, o que o escritor de Hebreus, que eu creio ser Paulo, chama de fundamentos da igreja de Cristo. Em cima desses fundamentos, você pode pregar um monte de coisa, mas isso não pode ser desprezado. Isso não pode ser nome de igreja, cara de igreja, mas não é igreja. Então são eles: arrependimento, fé em Deus, instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, no caso ali, escatologia, tudo sobre o final dos tempos, volta de Jesus, etc. E tantas coisas que envolvem o final dos tempos. E é que essa questão de ressurreição de mortos, seja espiritualmente, que é o cara que nasce de novo, ou também seja a ressurreição física, literal dos mortos, que era uma pregação que Jesus mandou os apóstolos curar enfermos, expulsar demônio e ressuscitar os mortos. Dentro desses 6 fundamentos que você leu aqui comigo, que inclui arrependimento, que inclui fé em Deus, que inclui imposição de mãos, que inclui batismos no plural, ressurreição de mortos e escatologia, juízo eterno, tem uma coisa aqui que parece que está destoando, que parece que é simples. Esses dias eu vi um padre atacando um pastor e usando o termo, essas igrejas que ficam fazendo imposição de mãos. O padre é gente boa, mas nessa ele pisou na bola. Porque imposição de mãos é fundamento. Essa ele pisou na bola. Você vê que imposição de mãos não abandone isso. E aí eu realmente, como eu sou muito curioso, eu percebi aqui que esse texto não está jogado ali aleatoriamente. Porque dentro desses fundamentos que são facilmente notados que são importantes, o da imposição de mãos é jogado ali, parece que está estranho. Mas de fato não está. Porque eu quero construir com você aqui, desde Vétero, o anel testamentário, por que imposição de mãos está aqui como fundamento da igreja do Senhor Jesus. É mais importante do que você possa imaginar, no quesito imposição de mãos. Vamos a isso então. Em primeiro lugar, no Velho Testamento, como que a igreja, ou o povo de Deus, Vétero ou velho, no Velho Testamento, recebia a unção de Deus, recebia dons. Como que isso era dado para as pessoas no Velho Testamento? Veja em Números, no capítulo 11, dos versos 16 a 18. Olha que texto poderoso. Lá no início, e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, congregação, para que eles estejam ali com você. A instrução de Deus: pega 70 pessoas e traz para mim aqui na igreja. Continua. Eu descerei e falarei com você. Deus falando para Moisés. Agora olha isso. E tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Uau! Para qual motivo? E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Veja, Moisés era capaz, ninguém mais. E Deus falou: eu quero fazer 70 pessoas com a sua capacidade. O que Deus falou? Vou tirar do espírito. Então você tem 3 palavras para espírito na Bíblia: zoe, bio e psique. O espírito mencionado que está aqui, não é que Deus ia tirar o Espírito Santo de Moisés. Porque dons na Bíblia são chamados de espírito. Você vai ver isso comigo, daqui a alguns segundos. A palavra que nós temos ali é zoe. Não é bio e nem psique. Consciência
e nem vida. Deus não ia tirar a vida de Moisés, ia tirar a capacidade. Mas quando nós usamos os termos transferir, vem na nossa cabeça a transferência bancária. Tirou de você, você perdeu. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus é a lei da água. Quanto mais tira, mais se produz. É assim a fonte da água. Quanto mais ela produz rio, mais ela sai da fonte. Uma fonte seca quando você atrapalha a corrente. Assim é o dom. Então aqui fica evidente que Deus disse: Moisés, eu vou tirar do dom, do seu espírito, da sua capacidade, e vou dar a esses 70. Agora escute, no meio desses 70 tinha um moço, por nome Oséias, que depois veio a ser conhecido como Josué. E ele se tornou o substituto de Moisés. Ele estava entre os 70. Como José recebeu essa capacidade? Nós vamos saber agora qual foi o processo que Deus fez de dar a esses 70. Como foi feito? Tirar do espírito de Moisés e dar aos 70. O texto é muito claro quanto a isso. Em Deuteronômio 34, verso 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do... Agora nós temos a sabedoria sendo chamada de Espírito. Cheio do Espírito de sabedoria. Veja, o que aqueles 70 precisavam para terem a mesma capacidade de Moisés? Eles precisavam que fosse tirado do Espírito de Moisés e dado a eles. Josué estava lá. Como que Josué recebeu essa sabedoria que Moisés já tinha? Diz lá, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre eles. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então agora aqui nós temos um padrão. Lá atrás você vê o Senhor dizendo: eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou dar aos 70. E agora nós vemos que o processo foi por imposição de mãos. Foi um compartilhamento, um repartir. De fato, você vê literalmente que foi o que nós chamamos de transferir. Quem está entendendo? Entendeu agora o fundamento? Mas tem outro texto, esse é muito famoso e conhecido na Bíblia. Segundo o livro de Reis, no capítulo 2, dos versos de 9 a 15, nós temos agora a história de Eliseu e Elias. Essa é famosa. Mas às vezes a gente não entende o texto. Elias estava meio deprimido. Meio não, estava muito. E Elias já não queria mais ministério. Elias estava falando: não brinco mais, não quero ministério, nem quero saber de nada. Quando a pessoa está assim, Deus realmente recolhe ele. Deus não está com raiva de uma pessoa. Deus tirou Elias do ministério. E tirou de uma maneira bonita. Porque isso é nobre, gente. Ruim é alguém que está ferido, vomitando tristeza para os outros. É nobre e deve ser louvado, deve ser aplaudido quem tem a seriedade com o povo. Ele fala: eu não consigo mais ajudar. E foi o caso de Elias. E aí Elias pedindo para o Senhor: vem logo me levar daqui. O Elias estava tão nervoso que ele nem quis atravessar o Jordão de barco. Ele, com muita raiva, abriu o Jordão. Abriu o Jordão só para ele e para Eliseu. Não precisava, mas ele abriu. Olha o tanto de raiva. Abriu, não vou nadar não vou. Pá, abriu, pronto, vamos embora, Eliseu. Pronto, passou. Depois que atravessaram, diz a Bíblia, Elias, muito temperamental, porque profeta é um bicho meio doido. Elias disse a Eliseu: o que posso fazer ao seu favor antes que seja levado para longe de você? O Eliseu, muito esperto, disse assim: faze-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Mais uma vez, o dom sendo chamado de espírito. Aí o Elias falou para ele pedir. Ele pediu. E o Elias apelou. Olha o que Elias fala:
Seu pedido é difícil, então o que mandou eu pedir? Mas se você me vir quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atingido. Rapaz, dá logo a unção para o menino. Fica fazendo joguinho com o menino, para que dá logo a unção para o menino, mas não, fica, nem tem que me ver. Dá logo, rapaz. E a história é muito interessante. Continua. De repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Não deu a unção. Mas prometeu. E não deu. Mas o Eliseu era aquele obreiro revoltadinho também, que não abre mão do que pediu. Continua. Quando Eliseu viu isso, ele gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Ele viu anjos. E quando já não podia mais vê-lo, falando de Elias, ele pegou as vestes e rasgou ao meio. Esse é um símbolo que se chama campo de pousio, que é o símbolo do arrependimento no Velho Testamento, quando eles rasgam as vestes. Aí vem Jeremias e diz: para de rasgar as vestes e rasga o coração, porque arrependimento não é rasgar a veste, é rasgar o coração. Aí muda-se no Novo Testamento. E ele rasga as vestes. Ele tinha pedido a unção e Elias vazou e não deu. Mas olha que coisa linda. Pegou o manto de Elias, capa, que tinha caído. Você viu que não foi Elias que deu? Ele foi. E foi para a margem do Jordão. Aquilo que você pede, você tem que crer que recebe. Eu costumo dizer que o pregador, em primeiro lugar, ele tem que crer no que ele prega. E ele tem que crer no que ele pede. Olha o que Eliseu faz. Quando ele chega à margem do Jordão, verso 14, ele pega o manto. Lembra que eles abriram o rio para os dois passar. Agora ele tem que abrir para um passar. E ele pega o manto e gritou: pá! Onde está o Deus de Elias? Deus não gosta de gente frouxa. Deus não gosta de profeta frouxo. Se eu aprendi uma coisa, a unção nunca pousa sobre covardes. O nome disso é ousadia. Se a Bíblia manda você levantar um paralítico, vai na fé, irmão. Se ele não levantar, azar o dele que não tem fé, vai cair. Onde eu vou? Foi, irmão, tá morto. Tá morto. Se o morto não ressuscitar, azar o dele que não teve fé. Que fé eu tenho para ressuscitar morto? Eu era tão louco que no início do meu ministério, eu não podia ver um velório. Eu entrava, disfarçado. Tirava do nariz o primeiro negócio. Ia fazendo, que um pouco eu punha a mão para o morto ressuscitar. Nunca nenhum ressuscitou. Teve vezes que eu tinha até que correr. Mas fé eu tinha, cara. Ué, que Bíblia que eu leio? Eu sou o quê? Se cristianismo não é sobrenatural, ele é artificial. Nós não somos uma sociedade secreta. Nós somos uma sociedade sobrenatural. E o que Eliseu fez? Cadê o Deus que usava Elias? E aí diz a Bíblia que as águas abriram. E ele passou. Agora olha o resto do texto. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, leia em voz alta, todo mundo: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao encontro e se prostraram diante dele e disseram, continua: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixai-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor tenha levado e deixado em algum monte, que é o caso de Moisés, lembra, eles sabiam da história, ou algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Ele viu que Elias zarpou. Sabe esse texto de Elias e Eliseu, que não temos aí um texto isolado, já é 3 textos, a exegese hermenêutica sugere que você nunca pode fazer doutrina de um texto fora de contexto, é pretexto, mas se você tiver no mínimo 2 a 3 textos que confirmam, aí você tem uma base. Já li 3.
De fato, nós temos aqui 3 textos que confirmam que o espírito profético de uma pessoa pode ser repartido com outras pessoas, em termos transferidos. Eu sei que quando nós falamos de transferência de unção, o que assusta é a palavra transferência. Talvez a palavra que não assustasse tanto seria compartilhamento. O transferir unção mais se parece com o ato do Facebook do que com o ato da conta. Quando você compartilha algo do seu Face, fica no seu e de um monte de gente. A conta realmente, se você transferir, já era. Mas biblicamente falando, nós temos um padrão na Bíblia do Velho e do Novo Testamento de como Deus repartia uma unção específica que estava em alguém para outros. Ah, mas eu preciso de Deus, eu não preciso de alguém. Bom, olhando por esse lado, por que Deus então mandou o povo vir? Por que Ele não deu logo o mesmo Espírito de Moisés para os 70? Por que Ele não deu diretamente para Eliseu? Mas eu posso receber direto de Deus? Pode, claro que pode. Os apóstolos se reuniram no mesmo lugar até que do alto veio o poder de Deus. Eu não estou dizendo que a única maneira de você receber dons proféticos, manifestação, unção. Eu estou dizendo que essa é uma maneira bíblica, que também é bíblica e muito coesa. Você quer ver? Vamos no Novo Testamento, por favor. 1 de Paulo a Timóteo 5:22, esse texto que nós vamos ler é o texto que aqueles que não creem em compartilhamento ou impartição, que é a palavra impartir ou impartir, da onde vem a palavra impor mãos, impartir dons. E eles usam esse texto aqui, ó. Não precipite em pôr as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Aí eles leem isso. Presta atenção. O texto aqui está falando de ordenação ministerial. Não precipite em consagrar alguém para o ministério. Não tem nada a ver. Se for nesse caso, eu não posso pôr a mão na cabeça de qualquer um para orar por cura. Ou para abençoar qualquer coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um outro texto que eles usam, o dom que está em ti permaneça contigo. Tá, e daí? Mudou o quê? Quando Deus tira de mim e reparte, eu não perco o que Ele me deu. É a fonte. A fonte só seca quando você tapa ela. Quanto mais Deus tira de você, mais a fonte jorra. Ou seja, o dom, o poder do Espírito na vida de um crente, ele é um rio. Ele não pode ser parado. Quando você cerceia, quando você fecha o dom em você, ele para. Quanto mais você libera, mais você terá. Você quer ver mais um texto? Atos 13, do 1 ao 3. Aqui agora, nós temos a ideia da consagração, ordenação ministerial de Paulo, que era chamado de Saulo. E olha que coisa interessante, irmãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Basicamente, uma igreja saudável tem que ter 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é igreja. Entendeu? Na de Antioquia tinha profetas e mestres. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que depois veio a se chamar Paulo. Bom, o que essa turma estava fazendo? Eles estavam num período que a Bíblia chama de probatório. É um período precedente para serem consagrados ao ministério. Funciona assim esse período. Você olha para uma pessoa, vê que ela tem um ministério, vê que ela tem uma determinada maturidade, e você fala, olha, provavelmente você vai ser alguma coisa no ministério. E você então põe ele no probatório. Não significa que ele vai ser pastor, vai fazer. Significa que ele está na berlinda para ser tentado. E eu vou te dizer uma coisa.
de cada 10 pessoas que eu pus em probatório, 2 foram consagrados. Porque é o momento de maior tentação para a pessoa, para ela ser aprovada. Ela tem que demonstrar que ela passa por tudo que é tipo de teste. Então você quer ver se uma pessoa é capaz do ministério? Fala, olha, eu vou te consagrar pastor. Aí vamos ver se ele está pronto ou não. Mas só vai quando? Não é da sua conta. Esse povo estava orando. Lembra você que todos eles estavam separados para o ministério. Mas não foram todos que foram consagrados. Continua o texto. Enquanto adoravam e oravam e jejuavam, isso é probatório. É um período que você se consagra para uma futura consagração. O Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Quantos estavam no probatório? Um monte. Quantos Deus mandou separar? 2. E os outros? Aí eu já não sei. Se ficaram no mimimi, se saíram da igreja, se desviaram, não sei. Mas fato que daquela turma, Deus escolheu 2. Mas todos estavam orando e jejuando. E como que foi feito esse derramar do Espírito e a capacitação na vida deles? Continua. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Nós estamos falando do fundamento imposição de mãos para poder, que está em Hebreus. Então você vai ver que quando você lê ali, imposição de mãos, a coisa é muito mais poderosa do que só ler. Que coisa tremenda. Você quer ver? Falamos da imposição de mãos para impartir ou transferir um dom, uma unção. Agora você também tem imposição de mãos para transferir ou liberar curas, bênçãos ou milagres. Em Mateus 19, do 13 ao 15, Jesus manda trazer as crianças até ele, e diz a Bíblia, depois trouxeram as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Em um outro texto, Marcos 10 e 16, dando continuidade, e tomando-os em teus braços, impôs as mãos sobre eles e os... Não, Marcos, eu já estou em Marcos 10, 16. Travou. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Bom, literalmente nós estamos vendo desde o Velho Testamento ao Novo o mesmo padrão. Quem está comigo? O padrão de impor as mãos para quê? Para dar algo que você tem. Que você tem porque foi Deus que deu. Não é nada material. É algo espiritual chamado de espírito profético. Seja um dom de sabedoria, seja um espírito profético, um dom profético, como nós já vimos, seja literalmente cura e até bênção, como você está vendo aqui. Em Marcos 5 e 23, temos a história de Jairo e a menina que o Senhor disse, Talita cumi. Menina, levante-se. E Jairo vem com aquela história, implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Irmão, você está vendo aí? Literalmente a imposição de mãos está em toda a Bíblia. Para que ela serve? Marcos 16 e 18, mais uma vez, Jesus está pregando o fundamento da imposição de mãos que vem desde o Velho Testamento. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Olhe para sua mão. Olhe e diga, há poder, muito poder nas minhas mãos.
Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Pastor, quando o senhor vai num lugar e alguém libera uma palavra, profeta, como o senhor sabe que é o profeta ou não? Eu falei, não sei. Mas se aquela pessoa põe a mão na sua cabeça, como é que o senhor faz? Eu tenho uma tática. Eu não gosto de julgar, então eu não sei. Se é de Deus eu rejeito ou blasfemo. Então eu fico caladinho. Mas eu tenho uns testes psicológicos. Eu falo dentro de mim, Senhor, se é o Senhor, me dá uma coça. Fala o que eu estou errando. Porque profeta que só bajula, irmão, só fala coisa boa. Eu nunca vi esse tipo de profecia na Bíblia. Quem falou coisa boa foi a pitonisa para Paulo. E Paulo falou, é o diabo. Então eu vou te ensinar um segredo. Como que você evita que quem você não conhece não coloque a mão na sua cabeça, ou coloque a mão na sua cabeça, sem que você constranja a pessoa e não comete o pecado do julgamento de foro íntimo? Porque vai que é de Deus e você... Mas pastor, e discernimento? Irmão, discernimento é uma coisa difícil, porque normalmente ele é comprometido com o seu dia. Então você está num dia ruim, mais nervoso, ou emotivo, o discernimento afeta-se na hora. Então nem sempre o seu discernimento está as anteninhas de vinil. Então vou te ensinar. Vem aqui, pastor Lorival. Imagina que o pastor Lorival é um profeta daquele dos reteté lá, igual glória a Deus. Não, só imagina. Aquele que queria pôr fogo na van. Uma figura, né, gente? A gente estava viajando agora para Tubarão. Depois do culto, dentro do carro, minha filha do nada, brincando, glória a Deus. Eu falei, que é isso, Isabela? Onde você ouviu? Glória a Deus. Foi daqui até lá. Que figura. Mas imagina que o pastor Lorival pôs na cabeça dele que ele é um profeta, que ele tem um assim diz o Senhor, que ele é cheio de profecia e etc, etc, etc. E nesse dia o meu discernimento está comprometido. Minha mulher me bateu. Alguma coisa me deixou nervoso e eu não estou conseguindo discernir bem. E é possível. O discernimento de espírito serve para você saber se aquele espírito é de Deus ou não é. Mas como a gente nem sempre está bem, ele sempre fica comprometido. As minhas amadas, lindas meninas intercessoras sabem o que eu estou falando. Então alguém fala, e aí pastor, é que a pessoa, querido, eu não soube discernir. É porque eu não sei, talvez eu estou cansado, com fome, com raiva, querendo matar alguém. Mas ele tem uma palavra para mim. E normalmente eles vêm direto assim, ó, com a mão na cabeça. E eu também não quero julgar, porque se é de Deus eu rejeito, aí pronto. Ah, não é? Mas eu também não conheço ele, não quero que ele ponha a mão na minha cabeça. Mas ele vem com a mão. Olha, vem profetizar. Oh, querido, ora por mim. Normalmente tem funcionado. Obrigado, pastor. Irmão, não constrangi ele e também não rejeitei o que hipoteticamente era algo de Deus. Mas eu não deixo quem eu não conheço com a mão na minha cabeça. A Bíblia não me manda julgar profeta, mas ela me manda julgar profecia. Eu não sei a vida das pessoas. E normalmente, quando a pessoa mete a mão na sua cabeça, ela transfere o espírito dela. É o que estamos lendo. Agora você começou a entender o fundamento da imposição de mãos. Entendeu o que eu estou dizendo? Irmão, imagine que você está aí sentado, esperando eu preparar a comida. E eu prego. E o que eu prego é a comida que você vai comer. Por isso vem a parábola da morte na panela. Não adianta você ficar perambulando por aí, ouvindo tudo que é coisa no YouTube, e você não tem discernimento para discernir se é de Deus, depois vem que pastor, minha vida vai mais. Irmão, tu está comendo lixo. E tem morte na panela. Nós temos que ter discernimento para saber o que comemos. Por isso que aconselha-se
conhecer a vida de quem ministra na sua vida. Isso é sério, não é brincadeira. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? Isso é tão poderoso, que esse é o fundamento que nós entendemos na Bíblia. E esse fundamento ele é feito para repartir ou impartir. Eu gosto mais da palavra impartição de dons do que transferência de unção. Eu uso o termo transferência porque se eu falar impartição, muita gente não vai entender. Então transferência é bem popular. Então existem 3 maneiras de você receber unção no Novo Testamento. Anota aí. Quem quer unção? Parênteses. O que é unção, pastor? Vou te dizer. Unção é algo que Deus dá antes dele vir. No Velho Testamento, para o leproso comparecer diante do sacerdote, primeiro ele era ungido. Então unção não é glória. Glória é o que Deus é. Unção é o que Deus tem. Deus é glória, unção é o que Ele tem. Glória é pessoa, vem da palavra hebraica kevod. Presença, glória é alguém. Unção, poder, virtude é coisa, produto. Você não paga o preço para receber a glória. Você paga o preço para receber a unção. E normalmente, o que é unção? É uma atmosfera que o Espírito Santo cria. Para a glória vir, ele unge o lugar para que ele venha. Então a unção precede a glória. Simples. Ela pousa na cabeça. No dia de Pentecostes, pousou sobre eles fogo. Unção. E agora aquela pessoa está ungida. Quando ela está ungida, ela está pronta para a glória. A glória é alguém. Moisés disse, não me deixe sair desse lugar se a tua presença, se a tua glória não for. Ele conhecia o poder, ele viu o mar, ele viu a unção, viu tudo, mas ele não conhecia a glória. A glória de Deus transforma seu interior. A unção de Deus transforma seu exterior. A unção fica na carne, a glória fica no espírito. Por isso que se impõe as mãos. Por isso que Pedro andava e as pessoas eram tocadas, curadas. Por isso que tirava aventais e lenços da veste, Paulo, os enfermos eram curados. Por isso que a mulher tocou na veste de Jesus, extraiu poder, virtude, unção. Porque a unção fica na carne. Unção. É isso que você transfere, porque já está na carne. Nos últimos dias derramarei do Espírito, da parte do Espírito, sobre a carne. E aí você passa a ter poder. Ou seja, o poder te faz ter, a glória te faz ser. Percebeu? Então o que é unção? Eu vou explicar da maneira mais simples que eu consigo explicar, que é a explicação que eu tenho para mim. Unção é quando Deus deu um like. Gostei, estou indo aí. Então ele vem e prepara o ambiente. Aí a glória vem. Algumas coisas acontecem no ambiente de glória. Na maioria das vezes a igreja fica só na unção. Então aquilo que você diz que sente, senti tanta presença de Deus. A presença você não sente, a presença é uma pessoa. A presença você conhece. O que você sente é o poder, é a unção. Mas você não pode ficar na unção. Você tem que conhecer a glória. Mas a gente se satisfaz com aquele... É unção, cara. Mas tem algo além. Tem experiências marcantes, profundas, que nós ainda não conhecemos. É quando você conhece a pessoa. Moisés conhecia o poder, milagres, maravilhas, mas ele disse: mostra-me
a tua pessoa, a tua glória. Aí Deus falou assim: mas Moisés, olha o tanto de milagre que você viu. Não, Deus disse: se eu me apresentar a você, você morre. Aí Deus unge Moisés com unção. Deus fala: tal hora, tal dia, naquele lugar, fique lá. Se esconda na fenda da rocha, e eu vou passar. Eu vou tapar a rocha com as minhas mãos. E depois que eu passar, você me olha pelas costas. Eu vou te dizer o que é unção. Depois da glória. Porque tem a unção antes da glória e a unção depois da glória. A unção antes da glória é momentânea. Você tem aquele negócio no culto, vai embora, é mais um dia. A unção que se espera na glória, acontece mais ou menos isso. Moisés viu Deus. Quando ele desceu, o rosto dele parecia um farol alto. Ninguém conseguia olhar. Brilhava. Mas foi momentâneo? Não. Até quase todo o resto da sua vida. De tal forma que a Bíblia diz que Moisés teve que pôr um véu para poder conversar com as pessoas. Porque ninguém conseguia olhar para ele. Um homem cheio de glória. A terra ainda está para ver o que Deus vai fazer através de homens. Charles Finney era um homem tão cheio de glória, porque a unção antes da glória, ela passa. A unção depois da glória muda cidades e ambientes. A unção é aquilo que você sente quando te dá vontade de chorar, quando você começa a arrepiar, aquele momento que calmo num culto. Isso é chamado de unção. Mas muitas vezes nós paramos nisso. E essa unção, maravilha, isso é gostoso. Mas você vai para casa, continua. Agora depois, a unção que se espera na glória é chocante. Charles Finney, montava num cavalo. Esse homem era muito cheio da glória. Intimidade com unção é uma coisa, intimidade com a glória é outra coisa. Aqueles que dobram os joelhos para orar são os que recebem visitas de anjos. Finney diz que uma pessoa cansada, estressada, se equivale a uma pessoa em pecado, não que o seja. O que Finney está dizendo com isso? Que você tem que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você tolera. Os dois não funcionam. Então, como o paralelo que Finney fala sobre cansaço e pecado? O pecado não deixa a unção permanecer. Você pode até sentir a unção, chorar, mas ela não fica, não cola. O cansaço também é assim. Por que quando você lê na Bíblia, duas coisas Jesus mais fazia? Pregava e dormia. Gente, Jesus dormia demais. Toda hora você lê na Bíblia, Jesus dormindo, Jesus repousava. Por quê? Porque o físico, ele não absorve a glória se ele não estiver descansado. Então Finney dizia: quando eu estou cansado e estressado e vou pregar, equivale-se a um homem em pecado, porque a glória não vem. E ele dizia mais: quando eu estou sem orar, equivale-se a um homem caído. Não que o seja, é porque não vem do mesmo jeito. Então Finney montava no cavalo. A história é tão poderosa que as pessoas lá na cidade, os crentes mais sensíveis, diziam assim: está mudando o ambiente. Você já percebeu? Eu sei chegar num lugar onde tem unção e sei quando não tem. Eu já cheguei em lugar e falo: Senhor, o que eu prego aqui? Deus diz: fala o que você quiser, não estou aqui mesmo. Mas tem lugar que eu chego, dá vontade de andar de quatro, assim, de tanta unção. Unção é quando o ambiente despesa.
parece que ele cai, parece que o ambiente é tão leve que está caindo em você assim. Isso nós chamamos de unção. Eu sei ouvir um pregador com unção e sem unção. Eu sei ouvir um hino, um cantor com unção e outro sem unção. Unção é quando o ambiente não pesa, ele pesa zero, ele cai e ele fica leve. Isso é unção. Glória é pesado, como pecado também é pesado. Por isso que a Bíblia usa o termo peso da glória. Só que o peso da glória não é o peso do pecado. Unção deixa o ambiente leve, ele limpa o ambiente para a glória. Quando a glória vem, a Bíblia diz que lá em Salomão eles não podiam ficar de pé. Porque ela pesa, cara. Ela vem e faz assim, ó, puff. Isso é glória. Eu sei que você está sentindo unção aqui agora. Porque eu estou. Isso que você está sentindo agora é o que a Bíblia chama de preparar o caminho para a glória. Isso é unção. Essa vontade de chorar, essa vontade de orar, essa vontade de orar em línguas. Isso é unção. Você já entrou no seu quarto de oração que você se arrepia, mas não é de medo. É algo assim, meu Deus, tem algo aqui. Isso é unção. Mas essa unção, ela é gostosa, ela é boa, tremenda. Significa que Deus deu um like. Estou gostando. Mas você pode ir para casa, ela passa. Essa é a unção antes da glória. Agora a unção depois da glória é o que aconteceu com Moisés, com Jacó, Finney. E eles diziam assim, o ambiente está diferente. Os crentes mais sensíveis lá diziam assim, Finney está chegando. Finney chegou numa fábrica, tinha 500 funcionários. A hora que ele pisou lá dentro, todos caíram. Uns endemoniados, outros cheios de Deus. O cara era muito cheio de glória. Eu sou um perseguidor dessa glória. Não sou merecedor dela. Ninguém é. Mas um perseguidor sempre. Eu estou cheio de ficar lendo livros de avivamentos de quem fez. Quero eu viver algo. A Bíblia diz que Deus dá água para os sedentos. Para você beber, primeiro você tem que ter sede de beber. Você nunca vai ter glória sem ter um profundo desejo de conhecer ela. Glória é a pessoa quando vem. Glória é Ele. Unção é o produto dele. Antes dele vir, ele manda a unção e libera o ambiente. Quando ele vem, ele pesa o ambiente. E eu vou concluir para você aqui agora. Eu sinto muito mesmo, irmãos, aqui tremendamente a unção. Assim, está muito forte. Primeiro texto que eu quero ver com você aqui. Alguém fala, nossa pastor, você sabe grego, hebraico? Sei não, irmão, tem um aplicativo que ele fala tudo. E eu vou pôr aqui no meu mágico aplicativo para você ver o que é transferência de unção. Romanos, capítulo 1, no versículo 11, eu vou printar e vou mandar para o Juliano a palavra repartir, que aí ele põe na tela. Essa é a parte boa, quem está vindo na quarta. Cadê o Juliano? Estava me perturbando há pouco, agora eu não acho ele. Ó, você está saindo da câmera, ó, está saindo da luz. Não sei o quê. Na hora que eu achei ele, eu não acho. Ó, pronto. Presta atenção. Primeiro vamos ler o texto. O texto é: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Uau! Literalmente temos a palavra compartilhar. Paulo não diz, eu vou aí a fim de dar a vocês do dom, como alguns estão falando, algum dom. Ele está dizendo, algo que eu tenho que você não tem. Eu vou aí para dar a vocês, compartilhar com vocês algum dom. E que dom é esse? Qual é a palavra compartilhar que nós temos aqui na Bíblia? Essa palavra significa o quê?
É daí surge a palavra impartire, impartição. Como que já aprendemos como que se compartilha o dom? Em toda a Bíblia, através de imposição de mãos. Diga amém. Agora tem o fundamento. Pode pôr a fotinha, Tiago. Ele não te deu? Dá o quê? 10 minutos? Aí terminou o culto. Mas a hora que você tiver ok, me avisa aí. Então vamos lá. A palavra transferir vem da palavra grega impartire. Latim, impartire, que significa compartilhar. Quando Paulo disse, anseio vê-los a fim de impartir, da onde vem a palavra impor as mãos? Impartir. Eu gosto muito da palavra impartição. Antes de pôr o nome desse culto, eu tive a vontade de falar, culto de impartição. A maioria não entendeu. Que é essa? Bom, agora já entendem. Espero que sim. Impartição fala de poder que se recebe pela imposição de mãos de alguém que tem. De alguém que recebeu. Pense em um pastor, as pastoras, pense em uma pastora cheia de unção, aí no mundo aí que tu conhece. Se Deus desse aquela unção, você vai ficar feliz da vida. Dá um nome aí. Se catar, Catherine Kuma, Catherine não está morta, uma viva irmã. Catherine Kuma, está certo. Outro nome. Quem falou Joyce Meyer? Você é coach mesmo, meu filho. Outro nome. Joyce Meyer é um baita do nome. Uau! Que mulher! Eu digo mulherão. No sentido de mulher, né, cheia de Deus. Homens, vamos lá. Pastor Cliff. Você que estava parecendo Martin Luther King domingo. Um homem cheio de unção. Escute bem. A unção que você admira, você recebe. Olha lá a palavra. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir. Você tem ali a palavra repartir. Está vendo a setinha? Agora vamos ver a palavra grega. Sabe, o Novo Testamento é grego. A palavra, aqui está o grego, tá? Você não vai conseguir ler. Mas a palavra é metadidome. O que significa repartir dons? Dar, compartilhar. Por isso que Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom que lhe foi dado, por imposição de mãos. Como que nós tiramos essas coisas da Bíblia? Eu recebo direto de Deus. Maravilha, gasta seu tempo necessário lá, mas você também pode, uma unção que você admira, pode ser dado a você, por essa pessoa que tem, pela imposição de mãos de quem tem. Se você souber como eu persigo esse tipo de gente. Você vigia. E eu concluo aqui, Romanos 15, do 17 ao 19. Paulo diz assim, portanto eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Olha o que Paulo fazia. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilíbo, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Paulo era pregador do Evangelho, e por ser pregador do Evangelho, ele diz, fiz isso pelo poder de sinais e maravilhas. E uma das coisas que Paulo não abria mão, era da impartição de poder. A unção que você admira, não importa se ele não está no Brasil, não importa onde ele está, a unção que você admira, você recebe. Lembra sobre João Batista? Jesus disse, ele é o Elias que havia de vir.
Ele não é Elias, é a unção, o espírito profeta de Elias. E aí eu vou te dar a chave sobre o Pentecoste. É para vós, lá em Atos 2, para os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Ele vai fazer tudo de novo. E eu vou concluir. Eu fui estudar a história do tempo dos avivamentos. E eu vi que na Bíblia e na história tem um padrão. Por exemplo, do Pentecoste teve 3 Pentecostes. A cada 3 anos veio um. Na história, a cada 100 anos tem um avivamento que vem no mundo. De Finney a Spurgeon, de Spurgeon, de outro a outro a outro, de 100 em 100 anos vem um avivamento. Cara, isso é muito louco. Certinho. A cada 100 anos Deus derrama um grande avivamento. E é para ele durar 100 anos. No final dos 100 anos, quando vai apagando, vem apostasia, pecado e etc. Eu estava andando no carro. E o Espírito Santo gritou dentro do meu crânio. Eu vou repetir. Eu falei, o quê? Eu vou fazer tudo de novo. Eu falei, o quê? Ele falou, vou te explicar. Esse ano completou 100 anos do último grande avivamento. Desse avivamento nasceu a Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, um monte de igreja, um monte de heresia também. Mas o mover, congregação cristã, o mover de línguas, oração, milagres, saiu dali, há 100 anos atrás. Numa rua chamada Azusa, uma igrejinha que comportava 150 pessoas, irmãos negros, e se esparramou pela terra, chamado mover pentecostal, que hoje é muito combatido porque vem muitas heresias, de fato. Agora escuta, com 22 anos de idade, um moço chamado William Graham dobrou o joelho, eu estive lá, aonde John Wesley orava 19 horas por dia. E ele ficou o dia inteiro orando. William orava e dizia, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, o dia inteiro. Ele tinha 22 anos, ele se chamava William Franklin Graham. Ele dobrou o joelho, William, e se levantou Billy. Billy morreu esse ano, com 3 dias para 100 anos. Ganhou 5 milhões de almas. Foi nesse dia que o Espírito Santo me disse, completou-se 100 anos do último avivamento. E ele falou comigo, está aberta a temporada para o próximo avivamento. Essa é a geração que vai nascer novas Kathryn Kuhlman. Ele vai fazer tudo de novo. Novos John Wesley, novos Billy Grahams, novas Aimee Semple McPherson, novos John, novos Jonathan Edwards, novos David Brenners, novos Spurgeons, novos Paulo, porque ele vem desde Elias, a unção de Elias vem em João Batista, e João Batista no Pentecoste disse, vai repetir, e vai essa mesma unção que converte o coração dos pais aos filhos, até o retorno do Senhor. A unção, ela forma um ciclo, e ela começa de novo, ele vai fazer tudo de novo. E sabe como que essa glória vem? De maneira despretensiosa, nasce os grandes avivalistas, em cultos despretensiosos. Pode ser que aqui hoje Deus está levantando uma mulher cheia de glória e unção. Pode ser que aqui hoje Ele está levantando um grande avivalista como Billy Graham. Você não sabe. Sabe o que eu disse, Senhor? O que for fazer nessa geração, não faça sem mim. Você pode repetir isso?
Olhe bem para mim. Fique em pé. Eu vou estender as minhas mãos. E essa vai ser a única oração que eu vou fazer hoje. Que Deus tire do meu espírito e libere. Não importa quem quer que seja, a unção que você admira, você recebe. Não importa onde estão, talvez nem te conhece, você vai receber agora. Espírito Santo, dê sonhos, visões e profecias. Leve essa pessoa a ter um cúmulo de choro de glória por muito tempo. Visita na noite, visita em sonhos. Eu libero agora uma impartição de poder sobre a igreja. Não apenas sobre os que estão aqui, mas sobre os milhares que estão nos assistindo. Que aonde estiverem, veja o fogo pousar sobre a sua cabeça como no Pentecoste. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje você vai descobrir o seu chamado, ministério e dom. Porque eu libero a impartição de poder. Receba agora. Que aqueles que precisam de cura sejam curados. Os que não precisam, recebam o dom de curar. Receba poder e unção agora. Por 2 minutos, ore em línguas. Ele está compartilhando agora. A unção que você admira, você recebe. Você quer? Receba agora. Deus não te chamou para ser um risco, Ele te chamou para deixar uma marca. Receba do poder agora do alto. Obrigado, Espírito Santo, porque esse culto vai continuar na casa desse irmão. Alguns receberão a unção momentânea, outros receberão a unção que permanece com a glória.